Será que você já se deu conta de quantas pessoas estão perdendo o sono por sua causa? Quantas pessoas estão perdendo o sossego porque não conseguem entender? O que você tem de tão especial? Por que é que você brilha tanto? Por que parece que para você as coisas são mais fáceis? Elas estão completamente enganadas. Simplesmente porque ignoram o fato de que você, para chegar aonde chegou, teve um processo, teve uma batalha. Aleluia. Glórias a Deus. Foi batalha de oração, de clamor. Quantas lágrimas saíram dos seus olhos para que você chegasse onde você está. O Senhor me traz aqui hoje para falar com algumas pessoas. Aleluia. E Ele me revela nesse momento a vida de uma mulher. Glórias a Deus. Uma mulher que tem vivido um momento inusitado na sua vida. Um momento em que, aleluia, tem enfrentado de frente grandes opositores. Parece que de repente todo mundo se revirou contra você. Você não acha apoio, você não encontra uma palavra amiga de conforto, alguém que te estenda a mão. Aleluia. Até aqueles que um dia você ajudou, um dia você se fez presente, são pessoas que nesse momento têm te ignorado. Glórias ao nome do Senhor, mas o Senhor te traz aqui e deixa para você Salmos 27, 1. Medita, aleluia. Você que sente que essa palavra é para você. Salmos 27, 1. Eu não vou ler aqui, mas o Senhor manda dizer para você que os seus inimigos, aleluia, irão tropeçar. Os seus inimigos ficarão prostrados, os seus inimigos ficarão envergonhados, aqueles que têm se levantado contra ti. Porque o teu Deus é um Deus de justiça. E o Senhor também traz uma mulher aqui. Uma mulher que está diante de uma situação que tem causado muito medo e temor na vida dela. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Essa situação que você está vivendo tem tomado uma proporção tão grande que você tem vivido, aleluias, debaixo de medo, de ansiedade e dúvidas. Você sabe que precisa tomar algumas decisões, mas você se sente como se estivesse engessada. Porque o medo está limitando você, mas o Senhor diz para você, seja corajosa. Eu estou na frente dessa batalha, não vou te decepcionar, não vou te abandonar. Aleluia. Eu estou te dando hoje a força que te falta, a coragem que você precisa e você é mais do que vencedora para você. O Senhor manda dizer que você deve meditar em Deuteronômio 31, 6. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Oh, glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não pensava que hoje seria uma noite de revelação. Aleluias, mas Deus, Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele sabe que nessa noite tem alguém aqui pedindo a Ele uma resposta. Nessa noite tem alguém aqui, aleluias, com o coração aflito e angustiado, precisando ouvir a voz de Deus. Oh, de que nefaste ainda mais. E o Senhor me traz aqui, aleluias, para falar ao seu coração, não aquilo que você precisa, aquilo que você pede, que você quer ouvir, mas aquilo que você necessita, aquilo que vai sarar a sua alma, aquilo que vai trazer alegria ao seu coração e secar as lágrimas dos seus olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou aqui nesse vídeo, no nome de Jesus, já vai deixando o seu like, deixa o seu like, e se puder compartilhe com no mínimo 5 pessoas, porque o Senhor vai falar ao seu coração. Deus, aleluias, determinou, reservou o dia de hoje para bradar na terra, na vida de alguém, para dizer, eu não me esqueci de você. Oh, meu Deus, aleluias. Ele traz você aqui que está dizendo assim, eu cansei. Eu estou com vontade de jogar tudo para o alto, estou com vontade de desistir de tudo. Aleluias. Porque, por mais que eu luto, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, nada muda. Aleluias. Já estão rindo até de mim.
Eu não posso nem abrir a boca para falar, que as pessoas riem de mim, porque não vem nada acontecer, nada de diferente acontece na minha vida. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, estou eu renovando as suas forças. Estou te renovando hoje, estou te dando, aleluias, uma unção nova, autoridade. Aleluias, glórias a Deus. E vou converter essa vergonha que hoje você vive em dupla honra. Deus manda dizer para você, mulher, para você que tem vivido debaixo de uma grande afronta, de uma grande vergonha, você que até o dia de hoje tem andado com a cabeça baixa por causa da vergonha, o Senhor manda você meditar em Isaías 40, versículos 28 e 29. Glórias a Deus, aleluia. Fica até o final, porque eu tenho uma palavra do seu coração. E no final eu vou entregar mais algumas revelações aqui, se o Senhor me permitir. Porque Deus te traz aqui hoje para dizer, aleluia. Quantos olham para você e não dão nada, te acham uma completa improvável. Improvável de dar certo, improvável de evoluir, improvável de conquistar. As pessoas te acham limitada. Aleluias. Quando você fala assim, pensei em fazer, a pessoa até fala, faz sim, vai dar certo, mas lá no coração, lá no fundo, elas pensam assim, não tem capacidade. Nesse que me faz. Aleluia, 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 glórias a Deus. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele confia em você, que foi Ele quem te criou. Glórias a Deus, e Ele tem um propósito na sua vida. Se você está aqui, aleluia, caminhando em cima dos seus pés, se você está aqui respirando esse mesmo ar que eu respiro, eu digo para você, tem um propósito divino na sua vida. Talvez você ainda não tenha descoberto esse propósito. Aleluia, mas fica atenta àquilo que Deus quer comunicar a você, porque você vai entender. Quem sabe que, aleluia, a sua vida tomou uma proporção que talvez você nem quisesse que tomasse. E você acha que perdeu o controle. Eu sempre digo o seguinte, que nós sempre estamos no lugar que devemos estar. Nós sempre estamos no lugar, aleluia, que temos que estar. Mesmo que seja um lugar sombrio, um lugar de dor, de dificuldade. Alguma lição tem. Tem um momento de sorrir, mas também tem um momento de chorar. Tem um momento, aleluia, de se alegrar, de festejar, de agradecer pela vitória, mas também existe um momento de chorar, aleluia, um momento de se entristecer, um momento de se decepcionar, aleluia, um momento de lutar, de batalhar. Existe um processo, existe um momento. Nós não podemos ignorar esse processo. Aleluia, porque todo processo que vem de Deus, todo processo que Deus permite na nossa vida é para o nosso crescimento. Escreve aqui nos comentários. Esse processo vai me fazer crescer. Esse processo vai me fazer evoluir. Esse processo vai me ajudar a alcançar um patamar muito maior. Glórias a Deus, eu já posso ver o Senhor agindo na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. O maior plano de Satanás para os nossos últimos dias é apagar o nosso brilho, é apagar a nossa história, é enterrar os nossos sonhos. Mas eu sei que você é uma mulher que brilha. Mesmo que o seu brilho esteja apagado, você tem esse brilho dentro de você e ele vai ressurgir. Escreve aqui nos comentários, no nome de Jesus, o meu brilho vai ressurgir. Este que me faz. O seu brilho vai ressurgir. Não importa, aleluia, a história de dor, de decepção que você tem carregado. Aleluia, não importa a escassez que você está vivendo. Não importa o quanto as coisas estão difíceis para você. Não importa se você está vivendo um momento de enfermidade, um momento de dor, de solidão e até de traição. Não importa. O Senhor manda dizer que você vai ressurgir das cinzas. Vai ressurgir. Escreve aqui no nome de Jesus como ato profético, eu vou ressurgir. Eu vou ressurgir. Aleluia. O inimigo quer que você fique no anonimato, que você, aleluia, tenha o seu brilho apagado. Mas nesses próximos dias,
Eu estarei aqui sendo usada como instrumento do Senhor para a sua vida, para dizer que você pode e você deve, aleluias, fazer história. Você não está aqui apenas de passagem, apenas para marcar ponto nessa terra. Você está aqui para deixar o seu nome, para deixar um legado. Aleluias. Dikmas e faz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não se contente com menos do que você merece. Aleluia. Não diga é isso aí, ó, que tem para mim, é o que a vida deixou para mim, eu vou me conformar. Não, não aceite. Aleluia. Escreve aqui no nome de Jesus. Eu mereço mais. Eu mereço muito mais. Eu já contei aqui a história de Jabes. Aleluia. E eu não vou me adeter à história dele, porque nesses próximos dias estaremos falando sobre mulheres. Mas Jabes diz a palavra que ele era um improvável, tinha tudo para dar errado. O nome dele já era uma sentença de frustração, porque significa dor. A mãe dele colocou esse nome porque ela deve ter sentido muita dor no parto, deve ter sido um parto difícil. E Jabes chega para Deus e faz uma oração, e essa oração mudou a vida dele. A palavra diz que uma oração pode mudar tudo, e mudou por causa de 4 pedidos. E um desses pedidos que ele fez foi: aleluias, louvado seja o nome do Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ou seja, ele queria dizer o seguinte: eu mereço mais. Porque antigamente a herança era dividida por ordem de nascimento. Talvez Jabes fosse o do meio, o mais novo, não sei. Aleluia, ele recebeu a menor parte, mas ele não se conformou. Ele chega e diz: alargue as minhas fronteiras. Aleluia, eu quero muito mais. Eu quero ampliar, eu quero crescer, eu quero novos horizontes. Eu não quero viver na mesmice, todos os dias iguais. Cansei. Oh, Maneke, Stephanie. Deus está falando aqui para uma mulher que diz: eu cansei, eu não quero mais essa vida, eu não aceito mais essa vida. Aleluias, eu mereço mais. E Deus quer te dar mais. Aleluias, o Senhor quer te dar mais. O Senhor planejou algo muito maior para você. E você não está vivendo em conformidade com o propósito dele, mas precisa viver. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre Esther, sobre a rainha Esther. E hoje nós vamos descobrir os segredos da rainha. Escreve aqui no nome de Jesus: os segredos da rainha. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E o Senhor, eu não sei se nós vamos ter tempo para falarmos tudo hoje. Se não der, amanhã a gente volta aqui, termina de falar, porque tem muita coisa. Para começar, eu digo o seguinte para você: você sabe que Deus é aquele que muitas das vezes ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes Deus não mostra que ele está agindo, mas não significa que ele não está. Parece que ele está alheio à nossa situação, parece que ele não está vendo aquilo que a gente está vivendo. Às vezes a gente se sente largado no fundo do poço e parece que Deus não está se importando, mas só parece. Porque, na verdade, Deus, muitas das vezes, ele está em silêncio e está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Oh, menecanas. Deus, muitas das vezes, está nos bastidores. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui. E Deus fala com uma mulher aqui: ei, filha, não é porque você não está vendo, não quer dizer que eu não estou trabalhando. Eu estou nos bastidores. E vou te surpreender. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está trabalhando. E no livro de Esther, o interessante é que é algo tão lindo. A história é uma das histórias que eu mais gosto. Por isso eu comecei com a história de Esther, para dar um up, para dar uma animada aí nessa mulherada que está triste, vivendo aí debaixo de ansiedade, tomando remédio controlado, já perdeu a vontade de viver. E eu já vou começar com o melhor, que é para te prender. É para você não faltar nenhum dia. Você está aqui comigo todos os dias que eu estiver aqui. Porque Deus vai falar com você. Eu sei que o Senhor vai falar. Eu demoro a aparecer, hein? Mas quando eu venho aqui, eu deixo Deus me usar. Aleluia. Então aproveita. Aproveita.
enquanto está manando água desse rio, vai bebendo, vai saciando a sua sede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção nesse livro é que Deus age no secreto. É um dos livros, porque ele não é o único livro. Cantares de Salomão também. Não é falar do nome de Deus, mas Deus está ali. E no livro de Esther, a história é uma história muito linda. É uma história de livramento, é uma história de amor, é uma história de reviravoltas. Que Deus está agindo o tempo todo, usando pessoas aqui e ali, aleluias, no seu propósito. Mas você não vê, fala o nome de Deus, você não lê o nome de Deus ali, não é falado o nome dele. Aleluias, mas o Senhor está dizendo para você, ei, você não sabe de nada, mas sabe, todos esses acontecimentos é como se fosse um quebra-cabeça, Deus está ali, ó, manuseando, trabalhando, manipulando, tudo a seu favor. Agora você não entende, agora você não consegue compreender, mas você vai entender. Na hora certa, você vai entender. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E agora entra a personagem principal, que é Esther. E quando a gente olha para Esther, a gente vê que realmente tudo foi propósito de Deus. Não foi apenas porque ela era, a palavra fala dois adjetivos bem fortes para uma mulher, que ela era bonita e atraente. Eu não sei na sua versão, mas na minha diz que ela era bonita e atraente, uma versão um pouco mais atualizada. Aleluias. E toda mulher quer ser, né? Bonita e atraente. Oh, meu Deus. Manda essa unção para mim, manda. Aleluias. Bonita e atraente. E não foi apenas por isso, porque, aleluias, tinham muitas mulheres bonitas. Muitas. Aleluias. E só que muitas pessoas não falam sobre isso, né? Mas eu estudando hoje o livro de Esther, eu preciso compartilhar isso com vocês. A Esther, a palavra diz que ela era órfã. Ela veio de uma estrutura familiar, aleluias, muito disfuncional, porque ela não sabia o que era uma estrutura familiar. Esther não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmãos. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu a criou como se Esther fosse a sua própria filha, mas Esther não tinha pai nem mãe. Além de Esther ser órfã de pai e mãe, Esther, ela era muito pobre, Esther, ela era muito humilde. A palavra diz que Esther era uma escrava. Porque depois do exílio babilônico, quando o reino persa tomou posse ali daquele território, eles escravizaram o povo judeu. Então o povo judeu estava ali naquela terra, não eram mais açoitados nem nada, mas eles ainda estavam como escravos. Então Esther, ela era escrava. E mais um detalhe, ela era judia, hebreia, e não podia sequer falar quem ela era, falar da sua nacionalidade, porque o povo hebreu era muito perseguido e muito odiado. Então ela não poderia abrir a boca para falar da sua história, para falar quem ela era. Ela precisava se manter no anonimato. Aleluias. Então posso dizer para você que Esther, ela era uma improvável. Não tinha como as coisas darem certo para ela. Antigamente uma mulher, os casamentos antes eram arranjados, então uma mulher, para ela se candidatar a ser princesa, a ser rainha, ela tinha que estudar nas melhores escolas, ela tinha que fazer aula de etiqueta, ela tinha que ser de uma família muito refinada, tinha que ser uma mulher muito culta. Tudo que Esther não era. Mas Deus te traz aqui hoje, aleluia, para dizer para você, ei, Deus vai te usar não é por aquilo que você tem ou deixa de ter, mas é pelo que você é. É pela sua essência. O Senhor te ama e o Senhor vai te usar, aleluia, nessa terra. O Senhor vai mudar a sua história por causa da sua essência. Não importa se você tem carro, se você tem casa, se você tem marido, se você tem namorado, se você tem emprego, não importa. Deus não está nem aí para isso.
Ele quer sim realizar seus sonhos. Aleluias, porque Ele te escolheu. E tudo aquilo que você não tem, mas que é promessa dele na terra, de fazer você ter, Ele vai cumprir na sua vida. Mas não é por isso que você vai ficar para trás, não. Não é por isso. Aleluias, olha como eu amo esse Deus. Eu posso dizer que Ele é maravilhoso. Escreve aqui no nome de Jesus nos comentários, Deus é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Não tinha como dar certo. E aí ela é introduzida no palácio, e no palácio ela tem um tratamento de beleza. Meu Deus, eu fiquei olhando, observando 1 ano, 12 meses de tratamento de beleza. Aleluias, com óleos, com especiarias. Meu pai, 1 ano, já pensou? O sonho de qualquer mulher, né? Ficar 1 ano sem fazer nada para ninguém, sem trabalhar, só no tratamento de beleza. Aleluia, glória a Deus. Tenta imaginar, como é que você, depois de 1 ano, eu acho que você ia se olhar no espelho e não ia nem se reconhecer. Ela ficou 1 ano dentro do palácio, fazendo um tratamento de beleza. Eu pensei, meu pai do céu, por que eu não nasci naquela época? Hoje a gente vai fazer uma unha, uma chapinha no cabelo. A gente mesmo tem que dar nosso jeito, né, em casa. Só Jesus. Às vezes queima a testa, queima a orelha. Porque se vai no salão, vai 1/3 do salário. Meu pai, misericórdia. Imagina 1 ano de tratamento de beleza, de graça. Meu Senhor, que coisa, hein? Mas ela foi. E interessante que algumas versões dizem que Esther foi levada, porque foi um decreto do rei, que todas as mulheres, as moças, donzelas virgens, o rei não era bobo não, hein? O rei queria o filé. Então ele pede todas as moças virgens que viessem até o seu reino para um concurso de beleza, porque aquilo ali foi um concurso de beleza, essa foi a verdade. A pessoa ia ficar ali 1 ano se tratando, se cuidando, e depois ia chegar diante do rei ali para ter um particular com o rei, e o rei ia ficar com a que agradasse mais. Então era um concurso de beleza. Em outras versões vai dizer que Esther se candidatou, que Esther que quis se inscrever para ser escolhida. E aqui eu tiro uma grande lição, porque muitas das vezes nós achamos que nós temos que ser favorecidas sem fazermos a nossa parte. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que aproveitar. Eu sempre ouvi dizer o seguinte, que nós não estamos no mundo das oportunidades. E no seminário que eu fiz de teologia, eu tinha um professor, saudoso pastor Oséias, que hoje já dorme no Senhor, ele dizia o seguinte, que aqueles que param no caminho esperando dias melhores, um dia verão que aqueles que nunca pararam estarão tão longe, mas tão longe, que jamais poderão ser alcançados. E quantas vezes eu pensava em desistir em algo da minha vida e pensava assim, poxa, se eu desistir agora, vai ter um dia que aqueles que não pararam vão estar muito longe, eu não vou conseguir alcançar nem que eu corra. Então eu vou continuar. Aleluias. E o Senhor te traz aqui hoje para dizer que você precisa fazer a sua parte. E você não precisa ficar esperando apenas as oportunidades virem ao seu encontro. Surgiu, vai lá e agarra com toda a sua força. Eu creio que mesmo que Esther não fosse escolhida, imagina ficar 1 ano fazendo o tratamento de beleza, já iria valer a pena. Ela já iria sair dali cheia de candidatos. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo para uma mulher aqui, aleluia, vou colocar diante da sua vida, diante de você, uma grande oportunidade. Se prepara, aleluia, e faça a sua parte, porque essa grande oportunidade vai mudar a sua história. Oh, aleluia, vai mudar a sua vida, vai mudar a situação financeira da sua família. Agarra essa oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor aqui. Isso, dá glória a Deus 3 vezes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E quando ela chegou no palácio, a palavra diz que ela foi colocada
aos cuidados de Hegai, um eunuco que ficava responsável pelas donzelas. E no versículo 9 do capítulo 2 diz o seguinte: a moça o agradou e ele a favoreceu. Aleluia. Glórias a Deus. Existem pessoas que sempre fecham portas. Minha mãe sempre dizia o seguinte: nunca feche uma porta atrás de você. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Glórias a Deus. Então, às vezes a gente fica em cima de um rompante, fica com a cara fechada, somos ingratos com as pessoas, porque às vezes as pessoas não superam nossa expectativa, às vezes a pessoa não faz, né, pelo menos o mínimo que a gente acha que tem que fazer com relação a nós mesmas. E aí, o que acontece? A gente fecha as portas. E Esther, ela sabia como abrir portas. Esther sabia, aleluia, como ter prioridade. Ela sabia como ser aceita, ela sabia como ser vista. A palavra diz que ela agradou a Hegai. Ela devia ser o quê? Uma menina meiga, simpática. Aleluias. E a palavra diz o seguinte, que ele a favoreceu, ele deu o melhor quarto para ela, ele deu as melhores damas de companhia, as melhores criadas para cuidarem dela, ele deu tudo de melhor para ela. E o Senhor manda dizer para você, aleluias, eu tenho achado graça em você. Eu tenho achado graça em você e por isso eu vou te dar o melhor. Já estou preparando o melhor para você e o melhor já está a caminho. Oh, manês. De que faz? Ele anda nisso. O melhor de Deus já está a caminho para a sua vida. O Senhor te diz isso. Você crê no nome de Jesus? Você crê? Então você vai escrever aqui. Aleluia. O melhor já está a caminho, porque já está. Eu vejo pelos olhos da fé. Você dando seu grande testemunho por causa do que Deus vai fazer na sua vida. Ela abriu portas. Glórias a Deus. Alguém que não tinha como dar certo, já chegou, como a gente diz aí, né, com o pé direito, já chegou no castelo, causando, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Já chegou fazendo acontecer. Já chegou chamando a atenção de um jeito bom. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai passar desapercebida. Alguém vai te notar. Não pela sua beleza externa, mas por quem você é por dentro. Não pela sua situação financeira, pelas suas aquisições, mas pela pessoa que você é e tem se tornado a cada dia. E Deus manda dizer para você, aleluia, que os olhos de alguém vão te enxergar. E é alguém que vai entrar na sua vida para te favorecer. Alguém que vai chegar na sua vida, aleluias, glórias a Deus, para te abençoar. Que faz, hein? Que palavra boa, hein? Que palavra gostosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma das maiores qualidades da Esther, aleluia, a gente está falando aqui dos segredos da rainha, né? Aleluia, eu posso dizer um dos maiores segredos dela, sabe qual era? É que ela sabia ouvir. Ela respeitava a autoridade. Glórias a Deus. Às vezes nós andamos com pessoas que não nos acrescentam nada. Ela poderia ser uma pessoa totalmente disfuncional, não teve pai, não teve mãe, não sabia o que era ter uma família. Eu poderia ter dado, como a gente diz, né, pelo que não presta, virar ovelha negra, mas não. Aleluias. Para de achar desculpas, para de achar culpados, porque sua vida está dando errada, para com isso. De culpar A, B, meus filhos, meu marido, meu patrão, para de achar culpados. Todo mundo vai ter culpa. Aleluias. Para de achar culpados. Você precisa, no nome de Jesus, assumir que a culpa é sua. Se as coisas ainda não aconteceram, ainda não deram certo, ainda não fluíram na sua vida, a culpa só pode ser sua, você precisa entender. Aleluias. E ela não achou culpados, ela não procurou, ela não acusou ninguém, ela não apontou o dedo na direção de ninguém.
Ela não chegou ali no palácio dizendo: ei, vocês precisam me ajudar, vocês precisam me favorecer, porque eu sou pobrezinha, eu sou órfã, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou escrava, eu sou uma pobre coitada. Não, nada disso. Não ficou se vitimizando. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Chegou o tempo, chegou o momento de você fazer acontecer, de você ver acontecer na sua vida. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte. Você precisa, aleluias, se levantar, se movimentar e aproveitar a oportunidade que o Senhor já está colocando em suas mãos. E ela sabia ouvir, ela aceitava conselhos, ela aceitava orientações, ela era submissa. Glórias a Deus. E nós precisamos, nos dias de hoje, nos aliarmos a pessoas que têm a mente de Cristo, a pessoas que podem, aleluia, nos conduzir nesse mundo, a pessoas que têm uma boa orientação para nossas vidas, a pessoa sábia, temente a Deus acima de tudo. Não fica ouvindo conselhos de quem não pode te agregar, não fica ouvindo conselhos de quem não pode te ajudar, de quem vai te desviar da rota, quem vai te desviar do caminho. Você precisa seguir pessoas que vão te acrescentar, porque hoje em dia, com mídia social, com rede social, todo mundo quer seguir todo mundo. Eu quero seguir, porque esse tem milhões de seguidores, esse tem trilhões de seguidores, e a gente vai seguindo, vai seguindo. E aí, chega uma hora que você não sabe o que é certo, o que é errado, porque um diz uma coisa, outro diz outra, então você precisa ser seletivo. Eu sempre digo isso. Jesus era seletivo. A multidão andava com Jesus, mas Jesus andava com os discípulos, que foi ele mesmo que escolheu, um a um, dedo a dedo. Pessoas que se pareciam com ele, estavam ali juntos no mesmo propósito. Mesmo assim, no meio teve um que o traiu e o outro que o negou. Mas Jesus escolheu. E nós precisamos escolher pessoas que vão somar na nossa vida, pessoas que vão, aleluia, falar a mesma língua. Mordecai, ou Mardoqueu, como você queira chamar, aleluia, o nome dele, olha que lindo. Ele era como um pai para Esté, e o nome dele significa, no original, guerreiro. É como se Deus estivesse dizendo para Esther assim, oh, aleluia, é como se Deus estivesse dizendo para ela: olha, filha, você vai travar muitas guerras, você vai travar muitas batalhas, mas eu vou colocar um guerreiro na sua vida. Eu vou colocar alguém que vai guerrear com você, alguém que vai guerrear por você. Aleluias. E ele estava ali, sempre comprando as guerras, as batalhas de Esther. Diz a palavra que todos os dias ele ia na porta do palácio saber sobre Esther. Todos os dias ele ia ali para saber sobre ela. E assim o Senhor vai fazer na vida de alguém aqui hoje. O Senhor vai colocar um guerreiro na sua vida. O Senhor vai colocar alguém que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te conduzir, que vai segurar na sua mão e te ajudar a travar todas as suas batalhas. Então escreve aqui, no nome de Jesus, aleluia. O Senhor vai colocar um guerreiro na minha vida. Não é qualquer um não, não é um encostado, é um guerreiro. O nome dele significa guerreiro. Aleluias, para lutar, não só por você, mas lutar com você, lado a lado. Você crê nisso no nome de Jesus? Está recebendo essa palavra? Aleluia, então toma posse, porque você vai voltar aqui para testemunhar, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele fala e ele cumpre na terra. Aleluia, e ela ouvia, glórias a Deus. Ela ouviu as instruções de Mardoqueu. Aí quando ela chega no palácio, ela executa tudo o que ele fala. Ele fala para ela, você vai chegar lá, você vai fazer assim, assado, inclusive você não vai abrir a sua boca para dizer da onde você veio, para dizer quem é o seu povo. Você não vai abrir a sua boca, porque se ela já chega ali falando quem ela era, o negócio talvez ficasse feio para o lado dela. Porque o povo hebreu era odiado. Ela iria diminuir as suas chances de ser escolhidas. Deus está dizendo para você, fecha a boca. Fala na hora certa. Fecha a boca, fica no silêncio, que é no silêncio que você vai vencer. É no silêncio que você vai ver a mão de Deus agir.
Às vezes, quando a gente fala, a gente tira a oportunidade de Deus falar no nosso lugar. Às vezes, quando a gente age no calor da emoção, no impulso, a gente tira a oportunidade de Deus de agir no nosso lugar. Então, o Senhor manda dizer para você, aleluias, escuta a palavra e obedece. Ela seguiu todas as orientações dele, e quando chegou lá, o que aconteceu? O negócio começou a dar certo, começou a fluir. As pessoas começaram a gostar dela e a favorecê-la. E aí, diz a palavra, que quando Agai chega para ela ali para levar as joias, as coisas ali para que ela pudesse usar, a palavra diz que ela não queria usar, ela não quis joias, ela não quis usar. Mas Agai chega e dá para ela uma direção, uma instrução. Ele seleciona algumas coisas para ela. Ele dá umas dicas do que ela deve usar, dá umas aulas de etiqueta, como ela deve se comportar diante do rei. Ele vai fazendo ali um pequeno treinamento com ela. Aleluias. E a palavra diz que deu certo. Diz que ela chamou a atenção do rei mais do que as outras. Olha aí, sabe por quê? Aleluias, porque ela obedecia à autoridade, porque ela era submissa, ela era humilde, ela aceitava. E o Senhor está dizendo para você hoje, você que fica batendo de frente com as pessoas, você não sabe ouvir, você não aceita uma crítica construtiva, não aceita uma orientação. Aonde você vai chegar? Aonde você quer chegar? Aceita. Aleluias. Saiba ouvir, saiba obedecer, seja humilde, não se ache superior aos outros. Renasce que faz de mim andar. E mais lá na frente, você vai ver que mesmo depois que ela foi rainha, ela ainda continua sendo submissa, ela ainda continua ouvindo as orientações do seu primo. Aleluias. Ela continua obedecendo a autoridade dele, reconhecendo a autoridade dele. Glórias ao nome do Senhor. Se nós não obedecermos e seguirmos a autoridade que o Senhor tem colocado aqui na terra, que é o nosso pai, nosso pastor, nosso esposo, como é que nós vamos seguir e obedecer a autoridade de Deus, que nós não vemos, que cremos, que confiamos, que servimos, mas nós não vemos? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Isso é profundo demais. Nem pensava em falar isso, mas isso é muito profundo. E eu creio, glórias a Deus, que se Deus está falando é porque a palavra não volta vazia, porque nós precisamos ouvir, entender e aplicarmos. Ela, glórias a Deus, seguia orientações. Ela ouvia e aplicava. O Senhor diz para você que está perdendo as forças. Parece que tem uma legião que se opõe aos seus projetos. Deus manda você meditar em Romanos 8:31 e dizer para você que Ele é o Deus que compra a sua guerra. Ele é o Deus que compra o seu barulho. Aleluia. Ele vai bradar com força total na sua vida. Aleluia, 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 Jesus. Glórias a Deus. Feche os teus olhos, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua presença. Obrigada pela vida de cada filha sua que esteve aqui hoje, que aprendeu mais de ti, que recebeu essa mensagem, recebeu a tua unção. Derrama agora do céu, aleluias, a virtude do teu Espírito. Derrama agora, Senhor, glórias a Deus. No nome santo de Jesus, vai derramando a unção que cura, a unção que restaura, a unção, Pai, que renova as forças, para que ela possa ser renovada nessa noite, para que os seus sonhos sejam renovados, para que a sua esperança e a sua fé sejam renovadas, no nome de Jesus. Aleluia. Se você ouviu essa mensagem e hoje quer tomar uma grande atitude na sua vida, que é aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer voltar hoje ao primeiro amor, no nome de Jesus, escreve aqui: eu quero voltar ao primeiro amor, ou eu quero aceitar Jesus como o meu Salvador. Eu te apresento, Deus, essas vidas que aqui estão, que ouviram a tua voz, ouviram essa palavra, estão nesse momento reatando essa aliança, nesse momento
Senhor, firmando esse compromisso de te seguir, de te receber como Senhor de suas vidas. No nome de Jesus, firma os passos de cada um nessa caminhada. No nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o livro da vida, escrever cada nome, para que cada um, a partir do dia de hoje, tenha direito à vida eterna em Ti. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus.